Nos próximos episódios da série Madrugador, tudo começa logo depois que a Dona Omar, ela está fazendo alguma coisa que eu acho que é yoga o nome disso. Se não for, vocês me corrigem aí nos comentários, que é aquele negócio que você fica se concentrando ali, com os olhos fechados, tem um pessoal fazendo acolá e ela fica roubando isso ali das pessoas, sabe? Fica ali fazendo também, ao mesmo tempo que ela regala o olhinho dela ali e se lembra que tem que ligar para o Witz, então ela liga para ele atende o telefone e pergunta a ele o que é que está acontecendo, o que foi que ela está querendo, e ela fala para ele que ligou para ele, mandou mensagem, mas ele não ligou para ela de volta e pergunta o que está acontecendo. Ele diz que sim, que recebeu a mensagem dela e queria ligar de volta, mas é porque ele estava sem tempo, mas ia ligar de volta sim, e que também ele não está lá no sítio e que ele vai passar um tempo sem ir lá porque a Saineme não quer ver ele. A Omar diz que que ótimo isso, e ele fica até ali sem entender o porquê que ela está falando assim, mas ela continua dizendo que ele já fez de tudo e que nada deu certo, então é melhor ele fazer isso mesmo, deixar ela pra lá, deixar ela em paz. Ele diz que tem que desligar agora e quando for depois a gente se fala, e simplesmente desliga na cara dela. Só que quando ele sai, ele tem a ideia de ligar para o Bulut, e quando o Bulut vê o telefone tocando, ele sai até um pouco ali de lado, dá um alô e pergunta o que é, e ele, o Witz, fala perguntando se está tudo bem. O Bulut responde que sim, que está tudo bem, olha meio assim estranho e pergunta como ele tá e onde ele está. O Witz diz que não, que ele está bem sim, mas está só um pouquinho chateado. O Bulut fica calado e o Witz pergunta a ele se eles poderiam conversar, se ele poderia ir até onde ele e o Witz está. O Bulut diz que o problema é porque eles estão trabalhando agora e que nesse momento ele não pode ir não. O Witz fica calado ali, até respira fundo, porque ele tá pensando ali em armar certos planos, mas tá vendo ali que tudo está dando errado, mas o Bulut pergunta a ele por que ele não vai até lá para ver ele. Então é aí quando ele fala para ele que ele não vai poder ir, e o Bulut pergunta o porquê, e ele fala que é por conta daquele lance que aconteceu entre ele e a Saineme e que ela ficou um pouco chateada com ele e não quer vê-lo. O Bulut diz que isso não tem nada a ver e que ele também é amigo dele e que a Saineme não leva essas coisas a sério não. O Witz, então ele começa a pensar ali se isso é uma boa ideia e pergunta se ele tem certeza, se ele acha isso mesmo, e o Bulut diz a ele que sim, que ele acha mesmo e que ele pode ir para lá. O Witz diz que então tá bom, estou indo para ir agora, e o Bulut diz que então até mais, estou te esperando. Só que a gente sabe que isso aí não é uma boa ideia, mas vamos ver o que vai acontecer. E eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta para vocês. Na tua opinião, quem é o pior aí? É o Witz ou a Dona Omar? Deixa a tua opinião nos comentários aí, só pra gente saber aqui uma enquetezinha, quem desses dois aí são os piores. E também não esquece de deixar o seu gostei se você quiser ver que o Witz ele venha pagar por tudo que ele está fazendo no decorrer da novela. A Saineme, logo depois que ela saiu para procurar a correntinha ali e está procurando de todo jeito ali, bagunçou a casa toda, o Jean ele ficou meio preocupado, chegou até lá e ao ver aquela bagunça todinha, ele pergunta se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa e que todo mundo ali está esperando por ela, e pergunta ela se ela está procurando alguma coisa logo depois de ver toda aquela bagunça. Ela diz que não está procurando nada e que na realidade estava tudo bem arrumadinho ali, mas ela gosta de bagunçar ali todas aquelas coisas porque ela acha que fica mais bonito. Ele sabe que tem alguma coisa errada e apenas diz a ela que entendeu tudo bem. Ela diz que então está tudo bem, vamos voltar para lá. Só que ela, como é que ela consegue tropeçar dessa forma ali em um travesseiro que tá ali, mas ela acaba tropeçando, cai nos braços do Jean, ele fica até roçando a baiba dele ali na boca dela, mas eles acabam não conseguindo se beijar mais uma vez e eles ficam um tempinho ali calado, olhando um para o outro, e ela logo depois diz que estava pensando numa coisa porque ela está atormentada com algo, mas é que ela tem a memória muito boa e pergunta se ele sabia disso. O Jean sabe o quanto que ela é doidinha, apenas ele sorri e ela diz que a gente vai pra lá agora trabalhar. Enquanto isso, o Emerê, ele vem com a Leila conversando e diz a ela que está impressionado porque não sabia que ela era musicista, e ela diz, musicista eu, e começa a sorrir e diz que não, que nada disso, apenas ela tocava e cantava um pouco quando era criança, nada mais do que isso. O Emerê pergunta a ela o porquê que ela parou. A Leila diz que na realidade ela não parou assim do nada, mas que na realidade a Saineme é quem era a artista da casa e ela acabou não querendo ali levar
levar isso mais à frente. Emirê fica calado e a Leila continua dizendo que na realidade o papel dela era ser a irmã mais velha ali e não a artista ali temperamental. O Emirê logo depois pergunta a ela se ela então se arrepende disso. Ela diz que não, que jamais se arrependeria disso, como que iria fazer isso e como que alguém igual a ela iria ficar correndo atrás disso, né? Ele depois olha pra ela e diz que ela sempre é uma caixinha de surpresa e que sempre ela consegue deixar ele empolgado. Ela fica muito sorridente, chama ele de meu amor, depois pergunta que horas são agora. Ele olha a hora e ela começa a desesperar dizendo que está muito tarde e que eles têm que ir embora agora mesmo porque senão eles vão se atrasar. Já em outra cena, o seu Aziz vem com a Big Irmã ali, olha para o Jan, acena para ele dizendo que precisa falar com ele, chama ele e o Jan diz que tá bom, que vai agora. O Jan logo depois olha para todos eles e diz que eles podem continuar ali, que ele volta já. Ao chegar lá, conversando com o pai, então o seu Aziz começa a dizer que todo mundo ali tem roupa apropriada para trabalhar e que ele tem que entender que isso é necessário. E como, por exemplo, a dele ali, ó, logo depois que ele se ajoelhou, melou a calça toda, deixou ela toda suja, toda imunda. A Big Man brinca com ele e diz ao Jan que ele e o Aziz agora, ele se rebelou e que agora sim ele quer uma roupa de trabalho de verdade. O Jan fica sorrindo e ela continua dizendo, chamando ele de amor, que ele vai ter uma roupa assim para trabalhar, que ele não precisa se preocupar porque ela vai lá depois para comprar. O Jan diz a ele que sim, que ele vai combinar muito com isso aí porque o Capitão Aziz vai virar ali um labrador, né? E ele diz que com certeza em nome do amor. Jan fica sorridente e o Aziz continua dizendo que a gente abandona o mar e vai agora regar a terra em nome do amor, né? Depois o Aziz diz que enfim ele vai lá na cidade para fazer algumas compras e pergunta ao Jan se ele precisa de alguma coisa. O Jan diz que não e agradece a ele. O Aziz diz que então tudo bem, agora ele então vai trocar de roupa porque quando chegar lá também quer ir visitar o Emirê para conhecer o tal novo escritório dele. O Jan diz que isso é muito bom, que ele vá lá, converse até com ele, porque ele e o Jan estava conversando com ele com o Emirê e que falou até de conseguir um outro emprego para ele, mas que ele veio ali sozinho e que ele fica muito preocupado com ele. O Aziz diz a ele que tudo bem, que ele não precisa se preocupar, que ele relaxe, que ele vai cuidar de tudo isso. O Jan fica calado e o seu Aziz continua falando que ele e o Jan pense agora em cuidar dele mesmo porque ele ainda tem muita coisa a fazer. Depois o Jan olha para a Mihban e diz para ela que ele está muito confortável ali e agradece a ela. A Mihban diz a ele que ele não precisa agradecer nada disso, que está tudo bem, mas ela é quem agradece tudo isso a ele. Ela continua dizendo que é muito bom que eles fiquem juntos ali e depois diz que vai pegar mais um suquinho para ela e pergunta se eles querem e eles falam que não, obrigado. Depois que ela sai, o seu Aziz olha para o Jan e pede a ele que, por favor, que ele diga como ele está. O Jan apenas responde a ele que está tudo bem, papai. E o seu Aziz pergunta aí como está a situação financeira dele. Jan fica calado e ele continua perguntando ao Jan o que foi que ele fez com o dinheiro com aquela venda lá do barco. Jan fica pensativo e o seu Aziz pergunta se ele gastou e o Jan diz que sim, que gastou e que ele não precisa se preocupar porque ali as fotos que dão direitos autorais a ele vive muito bem com isso. O seu Aziz começa a sorrir e diz que às vezes ele esquece que ele e o Jan é um fotógrafo famoso, né? O Jan continua dizendo que sempre ele vai e volta lá para o exterior para tirar as fotos, mas só que dessa vez não quer ir sozinho e o seu Aziz pergunta se dessa vez ele vai querer companhia e o Jan diz que isso é só uma ideia, começa a sorrir e depois o seu Aziz pergunta se então ele e o Jan vai querer levar ele, o seu Aziz com ele e o Jan diz que sim, que com certeza, né? Começa a sorrir. Já lá com o Emirê, parece que as coisas para ele vai começar a se complicar um pouco porque ele está confundindo a questão do novo trabalho dele, achando mesmo que ele está na empresa como se fosse a antiga dele ali, que ele poderia fazer o que queria. Então é aí que ele recebe a ligação de um pai e deixa os clientes ali de mão e não vai atender os clientes. E o pior de tudo é que o gerente está vendo tudo isso e depois que o Emirê sai de lá dizendo que vai ter que atender um telefonema e deixa os clientes sozinho, é aí que seu Aziz diz que está querendo ir com a Big Man visitar ele e pergunta se vai ser tudo bem para eles receber eles e o Emirê diz a ele que tudo bem, que não se preocupe, que ele recebe ele sim. Enquanto ele vai falando aí, o gerente vai se aproximando do Emirê e logo depois o Emirê diz para ele que papai, eu não posso falar agora porque eu estou com o cliente, depois a gente conversa. Aí desliga o telefone na mesma hora que ele, o gerente, chega frente a frente do Emirê e diz que não quer de forma nenhuma que ele fique fazendo ali ligações pessoais e fala para ele que ele queria um emprego, então ele tem um emprego, mas que ele tem que atender agora os clientes e pede que ele vá atender agora mesmo. Só que vai ficar um clima muito chato aí e que inclusive se o Emirê vacilar, ele vai perder o emprego dele.
É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos episódios do Madrugador. E também clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá nos próximos episódios do Madrugador e também da sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima, viu?